Fiquemos de pé. Essa atitude de reverência que pedimos a todos aqueles que podem ficar de pé, pois nós vamos ler as Sagradas Escrituras. Na tarde de hoje, o sermão que logo virá, ele se baseia no Novo Testamento, Evangelho de São Mateus. Você que trouxe sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia no Novo Testamento, Evangelho de São Mateus. E você vai para o capítulo 6. Capítulo 6. Ao encontrar o capítulo 6, vamos começar a ler a partir do versículo 25. Nós vamos ler até o 34. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam-se em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valei muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos repetir o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, aquece o nosso coração, fala conosco, nos dá a paz que excede todo entendimento. É isso que nós queremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Bom estar aqui, privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. A mensagem de hoje, pelo texto que foi lido, vocês já devem
imaginar e saber vai ser sobre ansiedade, sobre preocupação, sobre medo. Eu não sou psicólogo, minha esposa é psicóloga, também não sou psiquiatra, aqui nós temos alguns psiquiatras, então eu não falo de ansiedade sob uma perspectiva científica, médica, porque senão seria um charlatão, mas falo a partir do Evangelho, a partir daquilo que Jesus nos ensina, e falo pela experiência, porque a maioria das dificuldades que eu enfrento no gabinete pastoral e na vida com os amigos, com quem converso, são de pessoas que chegam para conversar quase nunca, muito difícil, tem, mas é muito pouco proporcionalmente com algum problema do presente. Normalmente as pessoas que me procuram não vêm com um problema sério do agora. Os grandes problemas são do passado e do futuro. Muita gente chega abalada pelo passado, e essa é a essência do Evangelho, porque o passado fica para trás todas as vezes que confessamos o nosso pecado, todas as vezes que nos arrependemos. Essa é a essência do Evangelho. Fizemos isso aqui mais cedo, fazemos isso todos os dias, em todos os cultos, confessamos os nossos pecados, porque cremos que Jesus resolve o nosso passado. Nas palavras do Evangelho, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz pronto. Então, mas ainda assim muita gente vem resolver problemas do passado. Outras pessoas vêm preocupadas demais com o futuro, muita ansiedade, muito medo, muita preocupação. A palavra é preocupação. Falando em preocupação, eu me lembrei de uma história que eu já contei aqui há alguns anos, não sei quem lembra. É a história de dois empresários que estavam conversando, crise econômica grande, e os dois quebrados completamente, em que um estava muito aperreado e o outro não estava aperreado, estava bem tranquilo. E o que estava aperreado chegou para o que estava tranquilo e disse: como é que você está tão tranquilo? Nós estamos quebrados, você acabou de penhorar a sua casa, não tem solução para o seu negócio. Aí ele disse: amigo, eu estou muito tranquilo porque eu contratei um serviço excelente, você precisa contratar. Aí qual é a contratação? Ele fez: eu contratei um preocupador profissional. Aí o camarada disse: como é isso? Aí ele fez: não, eu contratei um cara para se preocupar por mim. Eu estou tranquilo porque eu pago a ele mensalmente um salário e ele se preocupa, então eu fico tranquilo. Aí ele pensou: que coisa maravilhosa, para eu querer esse negócio. Agora isso deve ser muito caro, né? Quanto é que é esse negócio? Ele fez: 100 mil reais por mês. Aí o cara: como é que você vai pagar isso? Ele fez: não estou preocupado com isso. Quem está preocupado é ele. Mas o texto que nós lemos é parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a coisa mais linda do Evangelho. Talvez uma das minhas partes preferidas. Talvez não, com muita certeza, porque eu inclusive tatuei um versículo na minha pele. Eu sou apaixonado pelo Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa em Mateus 5 e começa com as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, e por aí vai. Depois tem: você deve ser sal e luz. Depois é lá no Sermão do Monte que Jesus nos ensina a orar, e ele ensina a oração do Pai Nosso, que nós vamos fazer já já. É lá que Jesus nos fala para a gente não viver de atos religiosos para outros verem. É lá que Jesus nos ensina contra o materialismo, contra o adultério, contra o divórcio. E aí chega numa hora do sermão, que é essa hora que nós lemos, que ele trata de uma questão mais sutil, mas muito importante, que é da ansiedade e da preocupação. Eu considero uma das questões mais importantes do Sermão do Monte, e eu acho que Jesus também achava isso, porque proporcionalmente é a parte que ele mais demora. Ele fala desse assunto com vagar. São muitos versículos que a gente leu onde ele trata desse assunto. A palavra que Jesus usa, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que ele usa ali para dizer não andeis ansiosos, a palavra para ansiedade, significa dividir a mente. Jesus está dizendo assim: você não consegue ter a sua mente dividida entre presente e futuro. Se você tiver com a mente dividida entre presente e futuro, você não consegue viver o presente, porque você está com a mente dividida. Então não tenha mente dividida. Tem gente que não consegue viver o presente, não consegue viver uma vida abençoada ou tranquila, porque está sempre achando que as coisas não são como deveriam ser. Então fica preocupado e não consegue resolver nada. Quando as coisas estão como deveriam ser, elas também não conseguem viver, porque elas ficam com medo que esse negócio pare.
Então tem gente que não consegue viver bem nunca, ou porque não está do jeito que quer, ou quando está do jeito que quer, fica com medo de perder. Então a gente fica com a mente dividida o tempo todo. E Jesus vem e diz: não se preocupe tanto, não se apresse, viva hoje com contentamento. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Viva o hoje com contentamento. E a primeira reflexão que eu quero trazer é sobre a preocupação com a nossa vida, sobre vida e morte, sobre a nossa saúde. Entre os versículos 25 e 30 desse texto que lemos de Mateus 6, Jesus diz: não se preocupe com a sua vida. A preocupação que você tem, por maior que seja, não vai fazer com que você aumente um dia sequer aqui na terra. Eu sou a favor da gente se cuidar. Eu sou a favor de boa alimentação, de praticar esportes, de ir para médico, fazer prevenção. Eu sou a favor, não quer dizer que eu faça isso tudo, não. Eu sou a favor. Paula faz esse negócio tudo. Paula é uma coisa linda, porque Paula se alimenta bem, Paula faz esportes e vai para médico. Então eu estou pensando nela quando eu prego aqui. Eu só faço esporte por enquanto. Preciso melhorar a alimentação e ir para o médico. Um dia eu chego lá. Mas veja, eu sou a favor da gente se cuidar. Agora, mesmo que você se cuide, mesmo que você seja Paula vezes 5, que você faça tudo o que é para fazer, isso não lhe garante que isso vai aumentar um dia na sua vida. Isso não significa dizer que 6 horas da sua vida vão se transformar. Podem sim, eu sou a favor de que faça, mas a gente não tem que estar tão preocupado, tão estressado com isso. Se você fizer isso porque é bom e porque naturalmente é bom, aleluia, deve fazer, deve se cuidar. Não estou fazendo apologia você não se cuidar. Agora, se você viver a sua vida tão estressado e estressada, com medo da morte, ou com medo de morrer mais cedo e tudo, você não vai conseguir curtir o seu presente com medo do tempo que você vai ganhar ou perder lá na frente. Jesus diz assim: se Deus cuida dos animais e das plantas de maneira tão cuidadosa, imagine como Deus não vai cuidar de mim e de você. Obviamente que coisa ruim, já está dizendo, é ruim. Ficar doente é ruim, perder o emprego é ruim, todo tipo de limitação é ruim. Mas pior do que qualquer limitação, pior do que perder o emprego, pior do que a doença, é o medo da doença, o medo de perder o emprego, o medo de acontecer alguma coisa ruim. A preocupação, a ansiedade e o medo de que algo vai acontecer simplesmente paralisa o seu presente. Eu prefiro estar doente do que ter medo de estar doente. Sabe por quê? Porque quando eu estou doente, eu vou para o médico, eu tomo um remédio, eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou resolver de alguma forma. Agora, quando eu estou com medo de estar doente, eu não tenho o que fazer e sofro do mesmo jeito do que quando eu estou doente. Vocês estão compreendendo? Então, existem coisas ruins, existem dificuldades na vida, mas pior do que as dificuldades, por pior que elas sejam, é a ansiedade e a preocupação e o medo de que elas possam acontecer. O versículo 27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, 1 metro, ou 1,5 metros, ou um tempo a mais ao curso da sua vida? Aí alguém vai ouvir isso e vai comentar, vai sussurrar o amigo aí, ou então vai dizer depois: ah, rapaz, que mensagem boa. Essa mensagem é uma mensagem boa. Jesus era mesmo um bom mestre. Jesus sabia o que estava fazendo. O negócio foi escrito há 2020 anos atrás e é totalmente atual. Jesus está escrevendo, a turma diz aí que ansiedade, depressão, essas coisas, tudo o mal do século, né? Veja mesmo, Jesus já sabia 2020 anos atrás. Que coisa linda. Realmente ser ansioso não tem nada a ver, é inútil, é irracional, só traz mal e doenças psicossomáticas. Alguém pode fazer esse tipo de comentário e para essas pessoas talvez funcione. Tem gente que funciona desse jeito, compreende e pronto. Para essas pessoas que compreendem isso, você ora, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para melhorar a sua preocupação, a sua ansiedade, para se transformar, mudar. Glória a Deus se você for assim. Eu não sou assim. E eu quero falar agora com as pessoas que não são assim. Tem gente que não adianta a gente dizer que bom conselho o mestre deu. Para essas pessoas, eu me incluindo, eu vim aqui dizer a vocês o seguinte: olhe para mim, não é um conselho, é uma ordem, está no imperativo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é assim, se eu fosse você eu não andava ansioso. Jesus não disse isso. Ele disse: não andeis ansiosos. Tem gente que só vai assim:
É dizendo assim, não é que Jesus seja um bom mestre que está lhe aconselhando a não ficar ansioso, não. Jesus é o Senhor da sua vida, o rei é quem manda, e Ele que manda está dizendo assim, não fique ansioso. Tem gente que só vai assim, né? Parece que eu estou vendo, eu e meus filhos. Se eu tiver juízo na cabeça, eu vou obedecer uma ordem imperativa de Jesus para não ser ansioso. Se eu tiver juízo na cabeça, eu tenho que levar a sério isso. Porque tem gente que não leva a sério, tem gente que não acha que isso é pecado, tem gente que acha que isso é qualquer coisa, tranquila, mas não é, é uma ordem de Jesus, não seja ansioso. Quer ver uma coisa? Eu não trabalho com isso não, mas se tiver gente aqui de RH, vai ouvir, certamente vocês já ouviram falar nessas dinâmicas, que vai contratar gente, aí quando vai contratar, pergunta assim, diga seu defeito, é para a pessoa dizer o seu defeito, né? Tem 2 campeões de defeitos desse povo. O povo diz, sou ansioso e sou perfeccionista. Nunca vai ver ninguém dizendo assim, eu sou mentiroso, sou preguiçoso. Não vai, né? Porque senão acaba acha que o emprego não está resolvido. Então quando alguém diz assim, qual é o seu defeito? Alguém vai dizer, eu sou muito ansioso. Ou então vai dizer, eu sou perfeccionista. Olha, Deus me livre de trabalhar com quem é muito ansioso. Pior ainda o perfeccionista. Eu acho que se chegasse alguém e dissesse assim, eu sou preguiçoso, e o outro, eu sou perfeccionista, eu digo, vem o preguiçoso para cá. Que tem nada mais chato do que trabalhar com um perfeccionista. E o ansioso é a mesma coisa, a gente diz isso porque a gente acha que isso é um mal menor, um mal qualquer. Eu sou ansioso, a gente brinca, eu sou muito ansioso, não tem que estar brincando, isso é algo seríssimo. Isso é algo que nos come por dentro, atrapalha todo mundo que vive ao nosso redor. Nós precisamos levar a sério uma ordem de Jesus para não sermos ansiosos. Acabe com isso, porque isso é pecado. Amém? Mas não para aí. Ele não só diz não se preocupe com a sua vida, ele diz assim, não se preocupe com as suas necessidades básicas. Versículo 31 a 33, ele diz assim, não se aveste pelo que você vai comer, beber e vestir. Veja, o não se aveste não está na Bíblia não, foi eu, não vos inquieteis. Mas nós estamos no Nordeste, todo mundo entende, né? Não se aperreie com o que você vai comer, vestir ou beber. Isso são necessidades básicas. Ele diz que o Pai sabe todas elas. O Pai sabe que nós necessitamos disso. Será que comer, beber e vestir são as únicas necessidades básicas nossas? Não. Temos mais. Conversava com o reverendo Marcondes um dia e entendemos que todo ser humano tem como necessidade básica o afeto. E o Pai sabe que precisamos de afeto. Isso vale para quem é jovem, adolescente, vale para quem é adulto, para quem é heterossexual, para quem é homoafetivo. Todo mundo precisa ter afeto, relação de amizade, carinho, alguém que cuide de você, alguém para você cuidar. Isso é necessidade básica e às vezes a gente se aperreia tanto com isso, a gente cria tanta ansiedade por conta disso. E eu fico querendo imaginar Jesus dizendo para mim e para você, não se aveste sobre os seus afetos, não se aperreie com o que você come, com o que você veste, com aquilo que onde você vai dormir, e nem com os seus afetos, porque eu sei que vocês precisam de tudo isso. Nós precisamos confiar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, porque a palavra de Deus nos diz que Ele vai suprir. A grande questão, meus irmãos, nessa tarde e noite, é que às vezes a gente acha que alguma coisa nossa é necessidade básica e não é. Às vezes a gente acha que qualquer coisa ou qualquer desejo ou qualquer capricho nosso é necessidade básica e a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, cobrando que Jesus supra carências que não são necessariamente necessidades básicas. E isso a gente precisa refletir. Essa semana eu e Paula, a gente estava conversando com um casal daqui da igreja, muito abençoado, e essa mulher me disse assim, eu ouvi um sermão de um pastor português muito bom, e ele estava pregando sobre combati o bom combate, e disse essa moça que o pastor falava assim, que esse texto que o Paulo fala assim, combati o bom combate, guardei a fé, não sei se vocês já ouviram falar, ele estava pregando nesse texto e disse assim, o combate que você está lutando é bom mesmo? Qual é a luta da sua vida? Qual é o seu combate? O seu combate é um combate bom, é um combate de Deus, ou você está lutando uma luta que não é de Deus? Ou você está num combate que não é bom? A gente às vezes pede a ajuda de Deus num combate que Deus não tem nenhum interesse em fazer com que a gente ganhe, para o nosso próprio bem. E nós ficamos ansiosos e preocupados e com medo, pedindo a ajuda de Deus, e Deus está dizendo, não vou lhe ajudar, porque não é o melhor para você, porque esse não é um bom combate.
Essa tarde e noite, a palavra de Deus vem para mim, para você, para fazer a gente refletir quais são os seus desejos. Aquilo que você quer tanto, será que aquilo é realmente uma necessidade sua? Algo bom para você? Precisamos refletir sobre isso. E aí, a palavra diz que Deus vai prover todas as nossas necessidades. Gosto muito do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. E lá tem assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é assim? Mas para o ansioso, para o preocupado, para o excessivamente medroso, ele não ora o pão nosso de cada dia, é o pão nosso de cada semana, o pão nosso de cada mês. Tem gente que é mais aperreada ainda, mas é o pão nosso de cada ano. Se eu não tiver o pão nosso de cada ano guardado no banco, eu não consigo ficar bem agora, não vivo o meu presente, não curto o meu pão francês quentinho com manteiga agora, porque eu estou preocupado com o pão nosso daqui um mês que eu não tenho. Não curto porque estou preocupado com aquilo que vem lá na frente. Isso traz preocupação, traz ansiedade. E aí Jesus arremata com o versículo 33, que a gente repetiu hoje, tão conhecido: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A questão aqui é óbvia, não vou nem demorar nesse versículo. A questão é a prioridade. Qual é a sua prioridade? Se a sua prioridade for o reino de Deus, todas as suas necessidades reais e básicas, Deus tem prazer em suprir, porque Ele é um Deus fiel que cumpre a sua palavra. Agora, eu vou fazer aqui feito o bispo Alexandre Ximenes faz. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Não tem como enrolar. Se nós colocamos a prioridade nele, Ele tem prazer em cumprir, ser fiel e suprir a nossa necessidade. Mas nós precisamos confiar. Ah, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para jejuar, muito menos para ler a Bíblia, não tenho tempo para estar aqui em comunidade, vir aos cultos, participar dos ministérios. Eu ouço isso direto. Olha, a coisa que eu mais ouço é: eu não tenho tempo. Parece que as 24 horas de alguém é diferente das 24 horas que eu tenho. Mas o povo diz que não tem tempo para nada. Tem tempo para Netflix, para as séries. Tem tempo para uma série de coisas. Mas tempo para buscar o Senhor, não tem. Não é verdade, meus irmãos, desculpa eu dizer, não é verdade. Você tem tempo. Você não prioriza o seu tempo. Essa é a grande verdade do Evangelho. Você precisa priorizar o Rei Jesus. E aí Ele irá suprir todas as suas necessidades. É Jesus o Rei da sua vida? Se Ele é o Rei da sua vida, Ele deve ter prioridade. Você não vai imaginar nunca alguém na Inglaterra que chega a rainha e alguém faça qualquer outra coisa na frente dela. Ela é a rainha, ela tem prioridade em tudo. Jesus é o Rei, Ele deve ter a nossa prioridade em tudo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Eu devia terminar o sermão aqui. Tinha tudo para terminar esse sermão aqui, porque esse versículo é o melhor do mundo. Mas eu vou pedir a paciência de vocês por mais 2 minutinhos, porque tem mais um versículo que eu queria tratar. É meio duro de ouvir, mas eu acho que é muito importante para a gente. Está lá no versículo 34, onde Jesus vai dizer para a gente que não adianta a gente se aperrear com o problema agora, porque no futuro a gente vai continuar tendo problema. Mas nas palavras do Evangelho diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Tem gente que pensa, e eu era um deles, me lembro quando eu fazia discipulado na casa de Ricardo Holanda, há alguns anos atrás, e me lembro demais de Ricardo falando desse texto, me ensinando esse texto, e eu muito menino, muito bocão, sempre assim, falante, virei para ele na frente de todo mundo e disse: se tal coisa acontecer, Ricardo, todos os meus problemas vão estar acabados. E ele ria, que me via menino, ele dizia: tu não sabe de nada. Eu dizia: tu é que não sabe de nada. Se esse negócio aqui acontecer, meus problemas acabaram. Aí ele disse: a sorte é que eu vou estar lá no dia, Ivanzinho. Vai acontecer e tu vai vir chorando para mim. E dito e feito, aconteceu o que eu tanto queria que acontecesse, e um mês depois eu estava na sala da casa dele dizendo: eu estou com outro problema. Eu disse: eu sabia. Cada dia o seu próprio mal. A gente vai sempre querer outras coisas. Não adianta você se aperrear tanto com o problema de agora, porque mesmo que ele se resolva lá na frente, vai ter outro problema. E eu não estou aqui querendo profetizar que a sua vida vai ser cheia de problemas, que vai ser ruim. Não, vai ser boa. Eu só estou dizendo o que o Evangelho diz: no mundo tereis aflições.
Não adianta a gente morrer pelo agora, sabendo que amanhã a gente vai ter outros problemas. Nós precisamos aprender a confiar naquele que tem prazer em resolver os nossos problemas. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, para que você leve a sua vida com intensidade, mas com leveza e com sabedoria. Meus irmãos, eu não imagino, eu não tenho nenhuma pretensão de achar que esse sermão vai resolver o seu problema de ansiedade. Porque eu já preguei ele para mim mesmo umas 5 vezes, de ontem para hoje, e não resolveu o meu. Esse eu quero crer é um dos textos, é um dos sermões que a gente precisa ouvir toda semana. Toda semana tem que ler esse texto, tem que lembrar essas palavras. Sabe por quê? Porque a gente precisa o tempo todo ajustar os nossos desejos, alinhar quais são os nossos combates, refletir se o que estamos batalhando é de fato um bom combate. Precisamos o tempo todo, todos os dias, olha, acorda de manhã, a misericórdia de Deus se renovou, você pede logo perdão, confessa seu pecado, agradece a Deus, e a primeira coisa que tem que fazer é checar a sua prioridade. Senão nós vamos ter nossas prioridades todas ruins. A gente vai dizer, se eu perguntar agora aqui 700 papéis e canetas, eu distribuo e pergunto a vocês qual é a sua prioridade, tenho certeza absoluta que 699 pessoas vão escrever algo parecido com Deus, família, saúde, trabalho, nessa ordem. Eu digo 699 porque sempre tem um doido que diz diferente, né? E todo mundo ia acertar no papel, mas na prática a nossa vida não é assim. A gente diz que Deus vem em primeiro lugar, mas a gente tem tempo para tudo menos para Deus. A gente diz que família vem em segundo lugar, mas a gente morre de trabalhar e fazer outras coisas e a família não está em segundo lugar. A gente diz que saúde está em algum lugar ali em quarto, quinto, sei lá, mas a gente também não cuida da nossa saúde. Ou seja, o que a gente diz e como a gente vive é uma contradição absurda, e por isso que a gente ouve esse texto toda semana, por isso que a gente vem todo domingo e quarta-feira, e para quem é mais doidinho, segunda, terça, quarta, quinta e sexta aqui na igreja, para ficar sendo lembrado o tempo todo que nós devemos buscar primeiro Ele, a justa prioridade, e tudo se arruma depois. Eu não sou ingênuo. Há preocupações naturais. Eu não quero que você saia daqui acusado porque está preocupado e eu disse que era pecado, e meu Deus, eu estou preocupado e ele disse que era pecado. Não, há preocupações naturais, meus irmãos. Nós somos homens, mulheres feitas de carne. Há preocupações naturais, mas há preocupações e ansiedades que ultrapassam aquilo que é natural. Conta-se que um pastor foi pregar sobre esse texto. Quase que eu faço isso hoje. Não fiz não, porque eu acho que se Dom Paulo visse, não ia gostar. Mas eu não fiz, mas vou contar a história. Diz que o pastor foi pregar sobre esse texto, mas antes dele subir no púlpito, ele pegou uma taça bonita, como uma daquelas que nós temos ali, chamou um irmão. Eu estava pensando em fazer isso com o Tiago Glass, né? Mas aí não fiz, né? E disse assim: irmão, olha, enquanto eu prego, vocês ficam segurando, por favor, aqui aquela taça assim para frente, para todo mundo ver a taça bonita, você fica segurando. E o irmão disse: claro, pastor, eu fico. E o pastor começou a pregar. Mas nesse dia o sermão não durou 25 minutos não, estava em 30. E o irmão teve uma hora que disse assim: pastor, eu posso abaixar a mão? Ele: não, fica só mais um pouquinho. 35 minutos. Aí ele: pastor, eu posso terminar? Não, fica só mais um pouquinho. 40 minutos de sermão. 45 minutos de sermão. E o camarada teve uma hora que ele não aguentou mais. Aí disse: pastor, você vai me desculpar, mas a minha mão está tremendo aqui, eu não aguento mais não, eu vou baixar. Aí o pastor aproveitou, e era o final do sermão dele. Ele disse: a diferença entre uma preocupação natural e uma ansiedade é justamente que uma coisa é você segurar um pouquinho um problema, aguentar um pouquinho uma preocupação. Outra coisa é você arrastar por dias, por semanas, e aquilo vai tomando um peso que lhe atrapalha e acaba com você. Algo que pode ser natural passa a ser neurótico, passa a ser psicótico, passa a ser pesado demais e você não consegue mais carregar. Eu vou falar um negócio que vocês vão rir, mas não é para rir não, é verdade. Tudo até agora no sermão era só introdução, porque a única coisa que Deus mandou eu dizer para vocês hoje vem agora. A palavra do Senhor para mim e para você hoje é que hoje é uma tarde de libertação. Hoje é uma tarde onde a gente pode discernir pelo Espírito Santo que está aqui passeando na igreja aquilo que é natural daquilo que já virou psicótico, daquilo que já virou neurótico, daquilo que já devia ter abaixado a mão há muito tempo, mas continua lá.
Hoje é um dia do Espírito Santo lhe ajudar a discernir daquilo que você está carregando e que é natural, mas daquilo que você está carregando e que não precisa mais carregar, porque Ele já carregou por você. É dia de largar a ansiedade que está causando essas doenças psicossomáticas. É dia de abandonar essas preocupações que lhe tiram o sono, que lhe tiram a qualidade de vida do presente. É dia de aprender a se render, entregar e confiar no Senhor. Irmão, irmã, viva hoje o seu presente. Esqueça o passado que ficou para trás. Esqueça o futuro que ainda vai vir com seus próprios males. Eu termino lendo o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Que tal se a gente colocar essa palavra agora em prática? Que tal se agora nós fazermos conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças? Que tal se a gente começar a clamar agora, e a paz que excede todo o entendimento invadir esse santuário? Vamos fazer assim? Então, por algum tempo, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Se você, por alguma razão, tem sofrido com ansiedade além do normal, sofrido com preocupações e medos além do normal, enquanto estamos todos assim de olhos fechados, aí no seu lugar, fique em pé, que eu quero fazer uma oração especial por você. Senhor, nosso Deus, nessa tarde, diante da Tua palavra, nós confessamos, nós nos arrependemos, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, como um filho se aproxima do Pai, pedindo que o Senhor faça na nossa vida um milagre, algo sobrenatural, algo que homem nenhum, nem manipulação, nem neurolinguística, nada pode fazer, algo vindo direto do Teu trono, do Teu Espírito Santo. Tira de nós a preocupação excessiva, a ansiedade e o medo. A Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então vem com o Teu amor, derrama o Teu amor nesse santuário sobre cada vida que está aqui presente. Nos ajuda, Pai, com sabedoria do alto, a definir e viver as nossas prioridades. Ajuda-nos, Senhor, a deixar de lado aquilo que é desejo qualquer, aquilo que é capricho, aquilo que não é um bom combate. Faz-nos focar naquilo que o Senhor quer que a gente foque. Faz que a nossa vida seja objetiva em buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. E cremos que todas as nossas necessidades básicas serão supridas pelo Senhor. Que nós possamos sair desse culto, nessa tarde e noite, abençoados, sentindo o Teu poder pelas nossas veias. Que a gente saia daqui para uma semana abençoada, longe de ansiedade. Eu, Pai, te peço que o Senhor cure as doenças psicossomáticas vindas da ansiedade, vindas das preocupações excessivas, toda psoríase, toda gastrite, toda doença, Pai, que vem desse medo, dessa ansiedade, agora, em nome de Jesus, pelo Teu poder, vem e tira e cura, para a glória do Teu próprio nome. Mostra, Senhor, sinais que hão de seguir aqueles que Te creem, como diz a Tua palavra. Nos livra, nos liberta e nos cura, para a Tua própria glória. Assim nós oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, que a gente tenha uma semana livre no nome dEle. Amém.